Se você clicou nesse vídeo, provável que você se identifique com o título. E sim, você seria mais feliz se começasse. Meu nome é Beatriz Oliveira e eu ajudo jovens adultos a desenvolverem mais disciplina e foco para que eles possam conquistar todos os seus objetivos. Há 5 anos atrás, eu saí de um dos maiores bancos do mundo para empreender do zero no mercado digital. 5 anos depois, eu já colaborei com um dos maiores criadores de conteúdo e coaches da América do Norte e hoje eu trabalho como diretora criativa de um dos maiores treinamentos de profissionais da área da saúde que querem ir para o mercado digital. Inclusive, ano passado eu fui para Arizona e fiquei num hotel 5 estrelas de graça no evento desse cliente. Tudo isso porque eu decidi começar. E é por isso que hoje eu vim aqui te falar que se você clicou nesse vídeo, se por algum motivo o algoritmo te mandou esse vídeo, é porque você precisa desse recado. Você não precisa de mais informações, você não precisa da opinião dos outros, você simplesmente precisa começar. E falando sobre a opinião dos outros, isso, pelo menos na minha jornada de começar a criar, sair da posição de pessoa que consome para criar, a opinião foi uma das partes mais difíceis, mas quando eu venci essa parte, simplesmente tudo fluiu. Porque eu esperava opinião. Eu esperava a opinião dos meus pais, das minhas amigas, dos meus familiares. Eu esperava de uma maneira que eu só ia fazer ou eu sairia a ser bem sucedida se eu tivesse a aprovação deles em primeira mão. Isso foi, obviamente, muito frustrante. Porque olha só, na época eu não pensava dessa maneira. Só que depois que eu ouvi isso de uma influenciadora muito boa, que é um egoísmo a gente esperar que os nossos pais, nossos familiares, amigos, enfim, entendam o nosso sonho. Porque eles não têm a nossa visão. Eles não entendem o objetivo final, o porquê que a gente quer daquilo. Eles podem até terem as melhores intenções pra você, querer te proteger e tudo mais. Às vezes eles não estão te apoiando porque eles são pessoas más, mas porque eles têm as próprias conclusões e pensamentos em relação ao que você quer fazer, o que é totalmente diferente de você, porque você tem uma visão. Eu tinha uma visão na época. O que eu queria? Uma profissão que me desse sentido de vida, mas principalmente me trouxesse liberdade geográfica, liberdade de tempo e, obviamente, dinheiro, porque sem dinheiro não tem como sustentar liberdade de tempo e liberdade geográfica. E graças a Deus, hoje, tudo isso veio até mim e continua vindo de uma maneira abundante. Mas porque eu comecei e ainda assim, continuamente começo outros projetos, outras iniciativas, porque a partir do momento que eu entendi que a vida só está esperando que eu comece, que você comece, tudo vem, tudo flui. Você conhece as pessoas que você precisa conhecer, você aprende o que você precisa aprender, os conteúdos, talvez esse conteúdo vai chegar até você, porque esse é um sinal que você precisa começar. E realmente, a felicidade, a mudança que minha vida teve depois de eu assumir esse papel de eu sou co-criadora da minha vida, eu posso criar exatamente o que eu preciso. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, elas podem ter mais recursos, outras não, mas isso não deixa de me tirar da posição que eu posso criar exatamente aquilo que minha mente pensa. Eu gosto muito do Napoleão Hill, ele tem um livro que se chama Quem Pensa Enriquece, e esse livro ele realmente foi muito impactante para mim, porque ele fala dessa frase que tudo que a nossa mente pode pensar, conceber, ela pode criar. E tudo o que existe nessa vida, esse celular, por exemplo, com essas... Enfim, ele já existiu na mente de alguém, ele existiu na mente do Steve Jobs. E aí, ele se materializou na vida real. Só que antes, ele pensou e, acima de tudo, ele começou. Ele com certeza falhou, assim como você vai falhar, assim como eu falhei. Ele com certeza teve muito medo, assim como você vai ter medo, assim como eu tenho medo, tive e continuo tendo. Para cada coisa nova, eu tenho muito medo. Mas eu sempre penso, o que esse medo quer? Ele só está com medo do novo? Ou é um medo realmente que tem risco de vida? Porque o medo ele serve para alguma coisa, senão a gente não teria medo. O medo serve como um sistema de defesa. E a gente não sabe, se a gente não sabe o que é o novo, porque ele é novo, a gente nunca testou aquilo, com certeza é como se fosse padrão a gente sente medo por aquilo. Só que não é um medo que tem risco de vida, entende? E quando você consegue separar isso, o seu medo porque é novo, você vai com ele. É uma coisa que eu sempre penso. Tudo que eu faço eu tenho medo. Eu estou aqui falando com você. Com certeza eu tive medo. O que as pessoas vão pensarem? Ou será que vai ter alguém que vai assistir isso? Mas eu pensei, é novo. Eu não sei o resultado disso. É incerto. É por isso que eu tenho medo. Tem risco de vida? Absolutamente não. O único risco que eu tenho aqui é de não fazer e me arrepender. Esse é o maior risco, de não fazer e se arrepender. Às vezes o caminho que você segue pode ser que não dê certo. O meu primeiro caminho de empreender no mercado digital deu muito errado. Foram 6 meses falhando
incansavelmente. Foram 6 meses que eu não tinha R$1 na minha conta bancária. Se não fosse o meu parceiro de vida, Kevin, e enfim, mais ele, eu não sei como seriam as coisas, porque foi uma parte muito, muito tensa, porque eu estava muito nervosa. A minha fadinha tá ali, minha cachorra, eu não tinha dinheiro pra comprar ração pra ela. Esse foi o nível que chegou. Só que eu decidi continuar. Eu tive persistência. Decidi continuar começando. Porque hoje, graças a Deus, eu vivo uma vida muito confortável e continuo tomando caminhos, começos, que estão me levando para uma vida ainda mais confortável. E olha só, eu creio em Jesus Cristo, eu sou cristã. Tudo que eu faço, eu coloco Ele na frente. Isso me dá confiança. Mas caso você não tenha uma crença, se você não tem uma religião, pense no seu do futuro. Pense nas suas famílias. Pense no seu cachorro. Pense nas pessoas que você pode impactar e use isso como força. Porque na época, eu não era. Se eu fosse pensar só em mim, eu não teria, enfim, capacidade mental para continuar nos momentos que eu estava falhando, nos momentos que eu me sentia um nada, um lixo. Eu tive que usar além de mim. Eu usei o que Deus estava preparando para mim, porque eu sei que Ele me colocou aqui na Terra para fazer muito mais do que eu acho que eu devo fazer, criar. Eu pensei na minha cachorra, eu pensava que eu queria dar a melhor ração pra ela, eu pensava que eu queria dar o melhor convênio pra ela, eu pensava que eu queria dar o melhor suporte se ela precisasse. Eu também pensava nos cachorros que eu ajudo hoje em dia, que na época eu não ajudava, mas hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar cachorros. Isso foi o meu impulso. E hoje eu tenho outras ambições, que é impactar pessoas que talvez não tenham tanta dessa coragem, pessoas que têm muitas ambições, têm muitos objetivos, mas elas ainda não conseguiram identificar o potencial que elas têm. E você tem muito potencial. Só o fato de você estar aqui, viver essa jornada, você estar aqui de corpo físico, significa que você tem muito potencial. E você só precisa dar um pouco mais de confiança para sua mente, de que sua mente está pensando aqui, as suas ideias, os seus projetos. Se chegaram até você, é porque você tem capacidade de realizar. Senão elas não chegariam até você. Dê passos de fé, vá sem saber. Eu não tinha plano perfeito. Inclusive, o plano que eu tinha não deu certo. No meio do caminho eu decidi mudar. E é o que eu te falei. Quando você começa, a vida vai te colocando situações no caminho que vão te redirecionando. Seja pessoas, seja conteúdo, seja suas próprias falhas. Porque, gente, a falha é o maior professor que existe nessa vida. Hoje em dia, eu sou amiga da falha, do fracasso. Porque quando eu fracasso, eu pergunto assim, o que você quer? Qual caminho você quer que eu siga? Ele tá me ensinando algo. E se eu não aprendo, provavelmente eu vou falhar de novo. Então, até isso, na sua jornada de começar, o fracasso é pro seu bem. A sua vida seria mais feliz se você começasse hoje. Imagina os seus objetivos, aqueles objetivos que você pensou, em 2025 eu vou conquistar, e você ainda nem tirou do papel. Ou aquela visão do seu quadro dos sonhos, que você pegou fotos aleatórias do Pinterest, que você ainda nem começou. Imagina se tudo isso você decidisse começar, mesmo que não tivesse o plano perfeito, mesmo que tivesse, enfim, incerto, começasse um pouquinho, todos os dias 1%. Imagina aonde estaria a sua vida agora. Eu tenho certeza que estaria mais feliz.